E depois da aprovação da PEC dos precatórios em primeiro turno, ontem, de madrugada, a Câmara dos Deputados prevê o segundo turno da votação para a próxima terça-feira. E nós vamos conversar agora ao vivo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que atende a CNN Brasil por telefone. Presidente, bom dia, obrigado pela entrevista. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, logo depois da aprovação da PEC, caiu mais de 2 pontos, o dólar subiu, foi a 5,60. As reações de alguns setores de atividade não têm sido positivas à aprovação da PEC, porque entendem que se trata de um derretimento do arcabouço fiscal do país. Na avaliação do senhor, essas reações são legítimas ou exageradas do mercado financeiro, presidente? Colombo, muito bom dia a você, a Luciana, a Elisa, a todos os ouvintes da CNN. Na verdade, o que nós estamos discutindo desde julho são essas questões de precatório e essa incerteza na definição e essa insegurança no final dessa novela é que vem, no meu ponto de vista, instabilizando o mercado. Há mais ou menos um mês que essa discussão de se pagar os precatórios dentro do teto, flexibilizando algumas alternativas para a liquidação dele ainda no ano 2022 e dando as opções que a PEC prevê, na nossa visão, longe do ideal, não é? Mas ela resolve o problema dos precatórios com relação a 22, num só item, por exemplo, que eu vou citar aqui: compensação de débitos tributários. Nós temos aí, pela correção que é proposta na lei dos precatórios, de 40 bilhões dentro do teto esse ano e aproximadamente 50 bilhões que ficariam para 23. Só que, num item só, além dos estados e municípios poderem fazer securitização, compensação de débitos da dívida ativa ou parcelados, aquisição de imóveis da União, participação em leilões para aquisição, mesmo que minoritário, e ainda a condição de compensação de débito tributário, nós temos no Brasil 3 trilhões de reais de débitos tributários e vamos ficar com 50 bilhões no mercado. Lógico que isso já está ancorado em muitos fundos de investimento, lógico que isso mexe com a percepção do credor que queria receber à vista no ano de 22, mas a gente vive num momento de incerteza. Quando, Colombo, a lei do teto foi votada lá atrás, e ela hoje eu posso dizer que ainda carece de ajustes, porque ela está capenga, ela foi votada com alguns pré-requisitos. Nós tínhamos que votar a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma tributária e a reforma administrativa. Nós estamos ainda no meio do caminho com a reforma administrativa, sem apoio da população que deseja um Estado mais leve, um Estado mais moderno, um Estado que especifique um serviço em favor da população. Nós estamos ainda sem a tributária, porque a Câmara votou o IR e o Senado não votou. Isso daria fonte para um programa assistencial permanente dentro do teto. A PEC 110, num acordo entre Câmara e Senado, está disponibilizada desde março ao relator do Senado e não foi pautada até hoje, né? A gente precisa andar com essas situações nos acordos que foram feitos para que se estabilize de uma vez por todas o teto de gastos. É muito fácil você cobrar o teto de gastos e eu sempre defendi em todos os momentos a manutenção do teto de gastos, mas nós melhoramos a situação sanitária, né, da pandemia. As mortes, graças a Deus, estão diminuindo, a vacinação está aumentando, mas os rebotes econômicos da pandemia, eles estão aí a toda prova. Inflação em todo o mundo, dificuldade no preço das commodities, dos alimentos, da energia, dos combustíveis, né? Você hoje não consegue estabilizar o mercado com os microchips, os carros não têm uma sequência de entregas por falta de matéria-prima, todos estão vendo isso. Nós estamos com um problema sério econômico para ser resolvido, mas o pior deles ainda, Colombo, é a fome.
tem 20 milhões de famílias brasileiras literalmente passando fome. E na impossibilidade da falta de um pressuposto, de uma fonte nova orçamentária que seria dada pelo dividendo no Senado, o governo tomou a iniciativa de discutir este programa temporário. Ele não é permanente, ele não será fixo, ele será temporário de um ano. E por mim poderiam dizer que eram 2, que eram 3, para fugir desse discurso eleitoreiro. Mas uma coisa que nós não fechamos, não podemos fechar os olhos, nenhuma bancada do Congresso Nacional é para a fome. Fome é terrível. Um pai de família que tem que trabalhar, que não tem emprego, que sua família passa fome todo dia, ele vai ao desespero e o desespero leva ao colapso social. Eu ando no Nordeste, eu ando em Alagoas, eu estou hoje em Maceió, vou para o sertão do meu estado e aqui as pessoas estão cozinhando a lenha porque não podem comprar mais gás de cozinha. As pessoas não estão andando mais de moto, estão andando a pé para o seu trabalho, não tem Uber funcionando, o pessoal está devolvendo os carros. Então, nós temos crise mundial de preços e nós temos que conter essas situações. Agora, com relação à Bolsa, que é um movimento justo, correto, e ao dólar, eu acho que é muito mais essas incertezas de solavancos, de possibilidades do que pode acontecer entre Câmara e Senado, entre bancadas que podem flutuar no posicionamento, que eu acho que é possível que nós tenhamos toda a liberdade para que as bancadas discutam, que as bancadas pensem, mas eu dificilmente acho que a votação irá refluir para menor. Na Câmara nós iremos avançar no número, nós iremos trabalhar sempre na pacificação da solução dos problemas, em detrimento da melhor situação para o povo brasileiro. Então, acho que o que vai acalmar o mercado, eu recebi após a votação, após o resultado, inúmeras mensagens de diversos setores que atuam no mercado, que atuam em bancos, que atuam em operadores financeiros, felicitando pela aprovação da PEC. Eu aqui divido o trabalho com todos os líderes que se comprometeram com a discussão séria, correta do tema, sem colocar, Colombo, versões sobre esse assunto, porque esse assunto ele não merece ser politizado para 22. Os reflexos dele correrão e acontecerão na vida de cada um. Então é importante que a gente mantenha os ânimos calmos, serenos, que nós possamos fazer, sim, mais uma vez, um debate calmo, tranquilo, cada partido mantendo as suas posições claras, quem é a favor disso, quem é a favor daquilo, trazendo sugestões, né? Destaques podem ser aprovados ainda, nós estamos no meio da votação, mas o que causa essa oscilação, mais do que essa solução que foi dada, e longe de ser ideal do credor que queria receber à vista, e vai receber à vista, porque ele pode descontar o seu título para pagamento de débitos tributários com qualquer empresa ou com qualquer possibilidade no mercado, isso será resolvido, eu não tenho dúvida disso. Agora, essa incerteza de como haverá a votação, se o Senado vota, se o Senado não vota, se o partido A muda, se o partido B muda, se o partido A, o candidato deixa de ser candidato, mas a bancada fez uma discussão, por exemplo, no PDT, ética, correta, justa, defendeu o que ele se propôs desde o início. O PDT defendia a tese dos professores e a alteração que houve de 40, 30, 30 foi sugerida pelo governador da Bahia, foi aceita pelo governador de Pernambuco, pelo governador do Ceará, nas conversas que tivemos, de uma maneira adequada, eram 30, 30, 40, nós evoluímos para 40, 30, 30, mas tudo isso dentro do teto previsto para as despesas de 2022, Colombo. Então, sem causar instabilidade no mercado, por mais novidade que tenha sido, nós tivemos todos os cuidados de não instabilizar em excesso. Todos os nossos movimentos ao longo desse ano foram de garantir o teto, mas a inviabilidade da votação do imposto de renda para criar um programa fixo iria deixar 20 milhões, 30 milhões de brasileiros passando fome sem nenhum tipo de auxílio social do governo federal e isso a gente não acha justo. Presidente, Elisa falando por aqui, desculpa a deselegância de interrompê-lo, mas temos aqui também os colegas que estão com grandes vontades de fazer-te uma pergunta. Vou então emendar aqui nas questões das divergências que o senhor acabou de dizer. Não existe dúvida em relação da necessidade de tirar a fome da vida de brasileiros.
é um desespero amanhecer sem saber o que vai ter para comer. E isso não há dúvida. Mas há dúvida, e até quero lhe ouvir a respeito das críticas, porque há quem diga que fazer uma PEC dos precatórios é um grande absurdo e que lá na frente os efeitos vão ser muito maiores do que aquilo que pode ser socorrido neste momento. Não haveria uma alternativa, na opinião do senhor, para conseguir ter de onde tirar dinheiro para bancar um auxílio para os brasileiros? A única alternativa é por meio da PEC dos precatórios? Não, Elisa, eu estou falando há 10 minutos e disse qual era a alternativa. Uma alternativa que nós construímos, o imposto de renda, por exemplo, aí muita gente diz, o texto não ficou bom, o texto não é bom. Quem é que gosta de pagar imposto, Elisa? 20 mil brasileiros só, 20 mil. Nós estamos falando de 20 milhões passando fome e 20 mil brasileiros no país não pagavam imposto, recebiam dividendos free. Cada um era a Suíça ambulante. São 330 bilhões de reais. 330 bilhões de reais. Olha quantos auxílios você não pagava com isso aí. E todo ano 20 mil brasileiros super ricos recebiam de dividendos sem pagar R$1 de imposto. A Câmara estabeleceu 15% sobre esse valor, reduzindo o imposto das empresas para que fomentassem emprego, crescimento, para que as empresas pudessem pagar menos imposto e nas físicas, quando essas empresas fossem distribuir, os super ricos pagariam 15%, dentre outras alterações. Só esse dividendo de gente que não paga imposto no Brasil hoje, bancaria, seria fonte, não seria financeira, seria a fonte da criação de um programa permanente, Elisa, de R$300 dentro do teto, permanente, como um nome novo ou nome velho, mas ele atenderia de uma maneira uniforme, como nós sempre pregamos dentro do teto. Isso não andou no Senado, eu não vejo ninguém falar nisso, nem ninguém cobrar isso, porque, na realidade, esse projeto do imposto de renda, ele quebra estigmas, ele mexe com paradigmas, ele mexe no status quo de muitos interesses. A gente entende essa situação. Não é? As críticas, elas não são individuais, elas são pontuais. Isso era um exemplo. Outro exemplo que eu coloco era o seguinte, tudo bem, você pode garantir que o precatório como dívida líquida certo o ano que vem é 90 bilhões, ou ele pode ser 200 bilhões, ou ele pode ser 300 bilhões. Então, lá atrás, quando o legislador previu que o precatório ficava dentro do teto, ele era 13 bilhões em 16 ou 17. Hoje nós estamos com 90 bilhões. Ele consome todo o espaço discricionário. Nós temos um orçamento que ele é todo indexado e vinculado, Elisa. 96% para despesas obrigatórias. O governo federal tem 4% do orçamento dele para fazer investimentos no Brasil, continuar com a máquina pública que a gente defende, eu defendi e defendo a reforma administrativa. Ela está parada sem vir ao plenário por falta de apoio popular, que não se manifesta a população, por falta de apoio de quem defende o Estado mais leve, por falta de mobilização também do governo. Eu coloco isso claramente, que hoje não tem interesse nessa situação. Então, são pontos que contribuem. Nisso nós sempre falamos, claro, agora, você não pode, neste momento, como você me dá razão, que tem um assunto importante de fome para ser tratado, nós temos brasileiros, como eu disse, passando fome, não ter alternativa de um programa permanente dentro do teto, e o governo não ter enfrentado, por exemplo, não, eu vou aqui precisar estourar o teto em 40 bilhões. Se preferiu fazer por falta das condições. Lembra que eu disse que no teto de gastos você tinha que ter trabalhista, nós tivemos, previdenciária nós tivemos, não tivemos administrativa ainda e nem a tributária. Esses dois assuntos provocaram uma rearrumação na database da correção do teto, de 26 para 21. Mas ele agora vai ser revisto em 31. Então, essa acomodação fez com que este programa, que é temporário, ele não é fixo, ficasse dentro do teto nessa arrumação. Isso estava precificado. Mais uma vez eu digo, o que está instabilizando são algumas posições que são feitas na imprensa, de posições políticas que a gente respeita, né, porque todos os partidos têm direito a se manifestar e se manifestam, e às vezes instabilizam entre uma votação e outra. Mas eu não tenho dúvida. Presidente, na terça-feira, por favor, só para terminar, na terça-feira, quando nós terminarmos essas votações e o texto ficar claro e o trabalho estiver no Senado à disposição, os senadores também irão contribuir para que a gente tenha um texto idêntico nas duas casas.
Presidente, Luciana falando aqui, bom dia. Desculpe a indelicadeza de lhe interromper mais uma vez, estamos com a tela cheia aqui, todo mundo querendo falar com o senhor. E aí eu queria pegar justamente dessa fala aí, qual é a perspectiva de esse movimento de vir a voto fazer com que a PEC não passe em segundo turno? E o senhor começou a nossa conversa dizendo que justamente é a insegurança e a incerteza que desestabilizaram o mercado. E aí eu lhe pergunto, qual é o plano B? O plano B é auxílio emergencial, de novo? Como se viabilizaria isso? Olha, Luciana, o plano A, nós não podemos nunca falar sobre perspectivas. Isso é o que gera, uma pergunta como essa sua, gera insegurança. Me perdoe a indelicadeza. Nós estamos no plano A, nós não perdemos o primeiro turno, nós ganhamos o primeiro turno. Nós vamos ganhar o segundo turno com a ajuda de todos os partidos que votaram. Eu não acredito em mudanças radicais, porque não houve falta de conhecimento do texto, pelo contrário. Os partidos que votaram, como o PSB, PDT na oposição e os partidos da base, os deputados que votaram no PSB, eles deverão manter os seus votos. Os deputados que votaram no PDT, muito embora tenha essa situação que precisa de esclarecimento e debate dentro da bancada, foi feito claramente sobre os assuntos que o PDT defendia, que era garantia para o magistério, tratamento para a educação. Nós fizemos um debate claro, amplo, dentro do plenário, transparente. Eu não tenho dúvidas que os dois líderes que trataram desse assunto comigo, que intermediaram conversas com os governadores e com os sindicatos de educação, líder André Figueiredo e líder Vôner, fizeram isso com respaldo da bancada. Mas esses partidos, tanto um quanto o outro, sempre dispensam alguns votos para matérias mais liberais. Inclusive, eu tive votos desses dois partidos, vocês lembram, na eleição para a presidência da Câmara, muito embora os partidos oficialmente apoiassem o candidato adversário. Então, nós temos, Luciana, plano A. O plano A ele está em vigor, é o que está sendo discutido, e com muita cautela, muita conversa, muita prudência e muito trabalho, sem espalhar brasas, sem ferir a autonomia partidária de discussão, nós vamos manter e aumentar, porque nós votamos esse primeiro turno somente com 456 deputados votando de 513. Muitos vão vir essa semana e nós vamos aumentar o quórum de votação, lógico, aumentando a perspectiva de votos a favor. Presidente, bom dia. Agradeço a disponibilidade de falar conosco nesta manhã. Gustavo Uribe. Presidente, há uma crítica do mercado financeiro de que a revisão do teto de gastos da regra atual vai abrir mais recursos para emendas parlamentares. O senhor não considera que essa medida enfraquece um pouco o discurso do governo federal de que aprovar esse Auxílio Brasil dentro da PEC dos precatórios é uma questão apenas de justiça social? Uribe, essa afirmação, eu não sei de onde você ouviu, ela é leviana. Nas despesas que nós estamos tratando, o relator abriu todas. Eu pedi ontem para o secretário do Tesouro, o Esteves Conalvo, fazer uma nota oficial explicando centavo por centavo do que essa mudança da revisão do teto de 21 para 26 irá abrir de espaço, para que irá abrir de espaço. Não há um centavo de emenda parlamentar nesta situação e nesta discussão. É leviana essa informação, é especulação que não ajuda, é versão que não adianta e é altamente injusto com aquela casa e com o Congresso Nacional que vem dando contribuições, votando, se esforçando no momento de pandemia. Bravos deputados e deputadas não faltaram àquela casa em dia nenhum da pandemia, votando e tratando de assuntos que os brasileiros precisam. Então, eu espero que vocês, assim, peguem justamente o que o relator explicou, quais são as despesas, com auxílio, com correção da tabela de imposto de renda, com a inflação, com a fila do Bolsa Família, com todas as obrigações da dívida do governo federal, para que se explique. Não sobra dinheiro para emenda individual e não há essa discussão de emendas com relação a essa discussão dos precatórios. Uribe, com todo respeito. Presidente, tudo bem? Muito bom dia. Basília Rodrigues aqui,
Também, obrigada pela entrevista. Muito importante ouvir o senhor nesta sexta-feira de manhã. Há riscos da Câmara não confirmar o valor de R$ 400 de Auxílio Brasil, o valor mínimo, porque a PEC dos precatórios não traz este valor. Ontem, conversando com lideranças do governo, elas me explicaram que o governo vai utilizar o dinheiro que tiver ali na hora de aprovar a lei orçamentária anual para o ano que vem. Então, a PEC, claro, abre esse espaço, mas de acordo com essas lideranças, até para garantir a aprovação do texto, têm sido feitas várias concessões. E isso está queimando ali uma margem desse espaço. Então, o que tiver de dinheiro lá é o que vai ser utilizado para o pagamento do benefício. Isso assegura R$ 400? Não procede isso. O senhor assegura o comprometimento de R$ 400? Eu vou responder assim, categoricamente, que eu não sei dessa informação. Eu tenho conversado com todo o governo com relação a isso. Você sabe, eu sei, o Colombo, a Luciana, a Elisa e o Uribe e os nossos ouvintes, que o problema do Brasil não é financeiro. A arrecadação esse ano vai crescer em perspectiva mais do que o previsto do ano passado, em mais de 200 bilhões de reais, 250 bilhões de reais, a gente tendo gastado 700 bilhões fora do teto ano passado, autorizado pela PEC da guerra, né? Nós estamos numa discussão aqui de 40 bilhões, quando ano passado nós gastamos 700 bilhões acima do teto autorizado por uma PEC de guerra no ano de pandemia pandêmica, da pandemia sanitária, econômica, de tudo. A sanitária, como eu disse, graças a Deus está diminuindo, mas o rebote econômico está presente. Se engana quem diz que a pandemia acabou. Na Europa, na Ásia, na América do Norte, aqui, em todos os lugares, o rebote econômico financeiro que pressionam os preços para cima, com inflação, com fome, com recessão, com falta de abastecimento, são mundiais. E o Brasil sempre está mais suscetível a isso, pela situação em que vive aqui como país em desenvolvimento ainda, né? Mas o nosso problema, Basílio, não é financeiro. Falta recursos. O nosso problema na PEC dos precatórios é justamente orçamentário. O pagamento dos precatórios dentro do teto, como prevê a lei do teto de gastos, ele engessa a máquina do Estado. E nós nunca admitimos nenhuma conversa acima do teto de gastos. Aí há quem defenda, é claro, é um pagamento temporário, um pagamento de uma vez por ano, vamos furar o teto. Aí esse ano a gente fura o teto em 100 bilhões de reais e a gente fica na luta para fazer um programa social para matar a fome dos brasileiros dentro do teto. Não é justo politicamente, isso tem dificuldade de tramitar no Congresso dessa forma. Quem defende isso está defendendo o interesse de grandes escritórios, de grandes fundos de investimento, muitos economistas que estão dando aí opinião, me desculpem, estão dando opinião porque defendem interesse, trabalham para grandes empresas, trabalham para grandes fundos e ficam, lógico, vendendo a posição de instabilização da economia brasileira. Eu acredito no completo pagamento de todos os precatórios com as opções que foram dadas dentro do ano de 22. E digo mais, Basília, as concessões, como você falou, de negociação, aquela casa legislativa, ela vive de acordos. São 513 deputados, são 28 partidos. Não é fácil você levar uma votação sem fazer acordos de texto. Mas prestem atenção, na regra estabelecida, que fixa um teto para 22 de 40 bilhões, nós priorizamos os RPVs, os precatórios pequenos alimentares, que vão dar em torno ali de 20, 25 bilhões, tá certo? Dos 40. E essas folgas de 15 a 16 bilhões, os precatórios com 40% de 18 bilhões, vai dar aí uns 5 bilhões. Então, ele se soma a esses 25 e ainda tem uma folga de 10 bilhões para a cronologia dos outros precatórios e depois todas as situações de liquidação para 22. Então, a regra que foi colocada, Basília, para priorizar os precatórios do Fundef em 30, 30, 40 e depois 40, 30, 30, foi proposta pelos governadores que receberão esse recurso. Depois eles mesmos trabalharam contra. Foi negociada com partidos de esquerda como o PDT, que nunca mudaram a posição em defesa da educação, com sindicatos, com deputados de oposição, e não é justo esse tipo de especulação.
A alteração de texto que foi feita não estabiliza, está dentro do previsto, ainda com folga, para 22. E todas as condições propostas na PEC, no nosso entendimento de quem defende, zerarão esse débito, não causará insegurança jurídica para aquele credor que tem o seu precatório para receber. E assegura os R$400 de Auxílio Brasil, que a questão é Claro, fixar não o há valor. outra especulação, pelo contrário, quem fica jogando com essa instabilização de valores é sempre a oposição, que paga até hoje 190, mas quando vai para a discussão quer R$600, R$700, R$1.000. Isso inviabiliza qualquer programa, porque a economia realmente não aguenta um valor disso, né? Todos nós sabemos disso. Presidente, queria aproveitar a passagem do senhor aqui na CNN, a entrevista, para esclarecer uma outra questão. Deputados de oposição, eu quero saber se isso é um discurso de quem foi derrotado na votação ou se tem algum fundo de verdade, dizem que o senhor controla um naco importante do orçamento por meio dessas emendas de relator e que elas teriam sido, digamos, um instrumento de convencimento para trazer, por exemplo, votos da oposição para favor da PEC. Isso é verdade, presidente? Nem termine a pergunta, porque isso é a mais vil especulação que rodou por esses dias. A mais vil especulação. Não é justo nem com os parlamentares que mantêm votos coerentes, nem com um acordo que eu posso lhe dizer aqui, público, que nós fizemos questão de anunciar em plenário, porque nós cumprimos o acordo que fazemos naquela casa. O acordo com os partidos de oposição foi para incluir no texto que a Basília acabou de dizer que era uma alteração, uma concessão, que foi 40-30-30, que foi votar, que nós vamos nos esforçar para votar um projeto de lei que garanta os 60% de pagamento para professores no precatório, tá certo? Foi para colocar na Constituição, para constitucionalizar o renda básica na Constituição, para que isso não sofra alterações de governo a governo. Esses foram os acordos com a oposição. Então, portanto, é vil, é mentirosa, é leprosa, uma alegação como essa. Presidente Gustavo Uribe, aproveitando a passagem do senhor por aqui para perguntar também de temas nacionais. Eu só peço a vocês, desculpe, Gustavo, eu tenho uma viagem que eu tenho que estar no aeroporto às 9 horas para um município aqui do estado que fica a 400 quilômetros. Eu estou a 1 hora do aeroporto, se puder me ajudar aí. Compreensão, vai ser vapt-vupt. Presidente, o ex-ministro Sérgio Moro deve ser candidato agora, ele deve se filiar ao Podemos, ainda não decidiu para que cargo. E tivemos também a aposentadoria de Deltan Dallagnol. O senhor acha que essas candidaturas, o envolvimento deles na política, enfraquece um pouco o legado da Operação Lava Jato? Ela aniquila a Operação Lava Jato. Deixa claro que sempre o objetivo da operação, com todos os acertos que teve, né? Mas o objetivo era o protagonismo político, a ação política para dela fazer uso. Então, agora o procurador Dallagnol, né, que cometeu inúmeros abusos em nome disso que ele hoje se propõe, foge das punições do CNMP, são mais de 40 processos, inclusive com um processo parado no Supremo Tribunal Federal, com vista do ministro Fachin, né, dos abusos que fez para se candidatar. E aí ele vem justamente para o campo da política. Eu espero que tenha sucesso, que possa ir para o Congresso e lá a gente possa travar bons debates e a população entender que ele merece ser eleito pelo trabalho que ele fez em imparcial. Presidente da Câmara, Arthur Lira, se o senhor se atrasar para os compromissos aí em Alagoas, pode colocar na nossa conta que a gente mata essa no peito. Obrigado pela entrevista, viu, deputado? Obrigada. Muito obrigado a vocês todos e o que nós esperamos é justamente que na próxima terça-feira nós façamos um debate esclarecedor, né? Lógico que respeitando as posições políticas de todos os partidos na casa, mas um debate esclarecedor sobre todos os efeitos e quais são as saídas. Tenho a certeza de que a Câmara trabalha para encontrar sempre as saídas prioritárias para os problemas dos brasileiros. A Câmara é a casa do povo, mais acessível, mais aberta, a que recebe mais críticas, é mais apaziguadora, é a ressonância da população. Então, hoje um problema sério que nós enfrentamos é justamente esse. Crises no setor energético, no setor de combustível, inflação, alta de preço nas comidas e fome. Então, esse assunto não pode ficar sendo tratado como um assunto qualquer, gente. Fome no Brasil, com uma disparidade, uma diferença entre milionários e pobres desse jeito, só agravaria uma convulsão social e é tudo que nós não precisamos nesse momento. Muito obrigado a todos pela oportunidade de tentar esclarecer um pouco as versões que acontecem no plenário daquela casa.
Bom dia, deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que atendeu a CNN numa entrevista produzida pelo nosso analista Gustavo Uribe.